Ontem nós divulgamos aqui na Tenagro uma entrevista que eu participei na Times Brasil falando sobre a taxação do Trump, né, da taxação ao Brasil e o impacto para a carne bovina, que é a especialidade nossa, né? E um trecho da entrevista gerou um pouco de dúvidas e o pessoal entrou em contato, mandou mensagens, mandaram áudios questionando o raciocínio que havia sido desenvolvido. Lembrando, né, uma entrevista, por mais generosa que ela seja, como foi essa da Times em termos de tempo, né, quase 10 minutos lá, a gente não tem como desenvolver um raciocínio de uma forma muito completa, né, muito abrangente. Então, às vezes, alguma coisa deixa passar. Mas vamos lá, o que nós discutimos, que é o trecho que gerou um pouco de dúvida. Quando um animal, um boi, é abatido para atender o mercado norte-americano, ou qualquer mercado que seja, mas vamos falar do norte-americano, não são todos os cortes que são enviados para lá. Então, no caso dos Estados Unidos, são mais ou menos 70% dos cortes são do dianteiro e o boi tem o traseiro e tem mais a ponta de agulha. Então, você abate o animal, manda a maior parte de dianteiro para lá. Os outros cortes que vão ficar no mercado, ou eles têm que ir para outro país, caso de exportação, ou têm que ser absorvidos no mercado interno. Então, o que aconteceu? Mercado fechado provavelmente até depois do dia 1º de agosto. O pessoal com receio da logística toda, até começar até abater, exportar, chegar lá. Então, já teve um impacto de redução no abate para atender esse mercado. Só que a hora que você reduz o abate para atender esse mercado, vai também faltar essa outra proporção da carne que tá sendo direcionada para outros lugares. Então, o impacto imediato ele é maior do que simplesmente a quantidade de tonelada que vai ser embarcada para os Estados Unidos. Esse é o cálculo que a gente fez, que a gente considerou. Então, o que aconteceu? O mercado fica incerto, os frigoríficos vão se defender, isso é evidente, eles diminuem o abate, o preço do boi começa a cair, que é o que está acontecendo, a gente viu, né? já vinha caindo na verdade, mas provavelmente toda essa questão aí prolongou esse movimento de queda e jogou para algum patamar mais baixo. A gente vai ter que avaliar isso certinho ao longo do tempo, né? E como nesse primeiro momento falta também essa outra proporção de carne que o mercado está contando com ela, há uma pressão no preço da carne para o outro lado. Então, se ela estiver caindo, vai cair menos. Se ela não estiver caindo, pode subir um pouco e assim por diante. Então, esse é o raciocínio. Você diminui o abate, você pressiona para os dois lados. Até que ponto isso vai? Aí depende, né? Depende de quanto que tem de oferta, de qual que está o apetite da demanda, da agilidade dos frigoríficos redirecionarem tudo isso. Então, todo esse conjunto de fatores difícil da gente organizar, porque lembro tanto de cortes que tem no bovino, né? É esse equilíbrio que vai depois ditar qual é o preço que o mercado vai se estabilizar. Então vamos considerar, né? Num primeiro momento você tem esse impacto, pressiona para os dois lados. Vamos imaginar que os preços se fixem aí nos patamares mais baixos, que é o que aconteceu aí com a queda aí nas últimas semanas, pós-anúncio do Trump. Se o preço vai se estabilizar nesses patamares mais baixos, a tendência aí sim é a gente já começar a ter uma redução também no preço da carne que vai ficar no mercado interno, e aí, consequentemente, para o consumidor. Num primeiro momento, não foi isso que aconteceu. Os preços até 20 de julho para o consumidor estão sensivelmente entre 0,5% a 1% mais alto do que os preços do final de junho. E olha que interessante, né? O boi caiu, né? Então a gente tem os timings que ser considerados, né, para a gente entender essa análise. E outro raciocínio que eu fiz, esse deixou muita gente que não é da nossa área, eles ficaram bravos que assistiram o vídeo, porque existe uma crença no Brasil, né, uma crença no mundo inteiro, né, senão isso não teria acontecido na Argentina, de que as exportações competem com o mercado interno. Lembra, sempre uma questão de timing. Então você começa a exportar muito em determinado momento, como aconteceu lá, quando a gente acessou com muita força o mercado chinês, claro que os preços vão subir. Você tira a oferta daqui de dentro, os preços sobem. Mas no longo prazo, você estimula a cadeia produtiva e ela responde com produtividade.
que é o que aconteceu, né? E aí a gente vai ter o efeito inverso. Então a gente precisa sempre raciocinar numa questão, numa questão de uma linha de tempo, de quanto tempo que nós estamos falando. Então vamos imaginar o pior cenário possível, que não é o que está no horizonte, por enquanto. Mas vamos imaginar o pior cenário possível, que a gente reduza drasticamente todas as exportações. Evidentemente que o preço da carne vai cair, né? Evidentemente, porque o pessoal vai acabar tendo que abater, não dá para segurar o boi, né? A carne vai ser produzida, beleza, cai o preço, só que o produtor está desestimulado, ele não vai aplicar a tecnologia que ele vem aplicando, ele não vai responder em produção, daqui 1 ano, 2 anos, sei lá quando, né? Nós vamos ter um impacto inverso, vai faltar carne, o preço estoura e reestimula tudo de novo. Exatamente o que aconteceu na Argentina, né? Com as retenções, em 2 anos, o preço caiu, consumo alto, depois disso o preço subiu e nunca mais eles tiveram o mesmo consumo que tinha antes das retenções. Então, todo esse raciocínio a gente tem que levar em consideração e tomar o cuidado. Nós estamos falando de que momento, né? Então, a partir do momento que o mercado equilibrar, né, que esse equilíbrio for obtido, a gente volta a operar na normalidade, ajustando tudo aos mercados que nós estamos vendendo, seja no externo, seja no mercado interno. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, só para a gente finalizar esse raciocínio. Embora a gente tenha mandado para os Estados Unidos aí, no primeiro semestre 180 mil toneladas ou 260 mil em toneladas de equivalente carcaça, talvez o número agora eu tenha errado aí de cabeça, mas é mais ou menos essa proporção, na conta do frigorífico, para ele buscar o equilíbrio, né, vai contar também quanto que ele está fazendo de renda. E as exportações esse ano, do Brasil, no primeiro semestre, eu estou falando de todos os países, não só dos Estados Unidos, elas aumentaram mais ou menos 12,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Só que o faturamento convertido em reais, quer dizer, pega em dólar e converte em reais, aumentou 45%. Então, hoje, a importância das exportações no faturamento dos frigoríficos, ela é mais importante, ela é mais relevante para precificar o preço do boi. Então, o quilo vendido lá fora, ele tem um valor financeiro para o frigorífico maior do que um quilo vendido aqui dentro no mercado. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, que às vezes eu estou vendo muito cálculo falando quanto que o mercado poderia assimilar aquela tonelada de carne que não é exportada. Não é bem assim, a gente tem que colocar todo esse valor no cálculo, porque a conta que o frigorífico faz, claro, vai ser financeira, assim como é a conta do produtor, assim como é a conta do varejo, assim como é a conta de qualquer empresa, né? A gente se estimula ou se desestimula diante de uma perspectiva ou de um risco, né? Uma perspectiva de uma margem boa ou de um risco de uma margem ruim. É assim que a gente acaba decidindo. A gente tem que levar em consideração os efeitos ao longo de um cronograma de tempo, né? Dias, semanas e meses. Aí sim a gente consegue avaliar direito, né? Enfim, só para esclarecer esses pontos que muita gente ficou em dúvida aí com a entrevista de ontem.